Obrigado, painelistas. Eu quero aproveitar que eles ainda estão aqui no palco, e aproveitar que a gente está falando de oportunidades, inclusive para dizer que hoje nós já estamos lançando a data da segunda edição deste evento, do Finanças Futuro, Futuro Finanças e Florestas do ano que vem. Vai acontecer no dia 5/9, Dia da Amazônia, então a gente aproveitou essa data para poder fazer esse evento no ano que vem. Estamos super empolgados para convidá-los a voltar aqui no ano que vem para ter essa conversa de novo com a gente e mostrar o que evoluiu de lá para cá. Este evento tem organização da FENASBAC, só é possível graças aos apoiadores e patrocinadores. Por isso, quero agradecer o apoio do Banco Central do Brasil e o patrocínio da AWS, da AB Cripto e da DIPSG. Nosso próximo painel traz um debate sobre transição para uma economia de baixo carbono, os melhores caminhos a serem seguidos. Gostaria de convidar ao palco a senhora Letícia Gomes Maia, que é da Gerência de Sustentabilidade e Relacionamento com Investidores Internacionais de Portfólio do Banco Central, a senhora Cristina Frois de Borja Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, o senhor Silvio Carlos Arduini, assessor do Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações de Crédito Rural e do Proagro do Banco Central, e a senhora Michele da Rocha Faria Correia, chefe da Divisão de Inovação e Finanças Sustentáveis da CVM. Por favor. Olá, Cristina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje participando desse evento, um evento que reúne o setor financeiro brasileiro, voltado para a promoção dessa transformação sustentável. Eu conto aqui hoje nosso painel Transição para uma Economia de Baixo Carbono. Eu conto aqui hoje com um time de peso. Conto aqui com não só a sua experiência, mas o seu conhecimento para compor esse painel aqui conosco, que vai tratar de tema tão caro para o setor financeiro, a subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, Cristina Reis. Cristina é mestre e doutora em Economia pelo FRJ. Ela possui experiência na área de Desenvolvimento e Economia Internacional, atuando principalmente com cadeias globais de valor, investimento público, estrutura produtiva, comércio internacional e sustentabilidade. Também temos aqui conosco a Michele Correia. Ela é chefe de divisão de inovação e finanças sustentáveis da CVM. Michele é servidora da CVM desde 2015, economista formada pelo UERJ e especialista em gestão estratégica pela UCAM. Anteriormente à CVM, ela trabalhou por 10 anos na Eletrobras, no departamento de meio ambiente de lá. Também nos acompanha nesse painel o meu colega de Banco Central, Silvio Arduini, servidor do banco há mais de 31 anos. Silvio é doutor em administração pela Universidade Bocconi, da Itália, engenheiro agrônomo de formação pela USP. Silvio é o ponto focal do projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis, o FIBRAS, que é realizado em parceria com a GIZ. Ele é o ponto focal para o Departamento de Regulação, Supervisão e Controle das Operações do Crédito Rural e do Proagro do Banco Central, Departamento de Trabalho. É também o gerente do Projeto Central de Informações do Crédito Rural. Gostaria de passar a palavra aos senhores, se quiserem complementar a apresentação, por favor. Falem um pouco mais sobre a sua atuação no âmbito do tema, de sustentabilidade. Eu apresentei, mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais. Lá na CVM, a divisão de inovação e finanças sustentáveis foi criada mais recentemente. A gente, em janeiro agora de 2023, editou a Política de Finanças Sustentáveis da CVM. Lá na CVM é um assunto que é tratado de forma transversal, então
Todas as superintendências estão envolvidas, cada uma dentro da sua competência. A gente, agora em outubro, divulgou o plano de ação em finanças sustentáveis, com 17 metas, são 17 iniciativas dentro das finanças sustentáveis que estão sendo tocadas lá na CVM. São, assim, as principais, outras também estão acontecendo, mas essas são as que a gente considerou principais e que resolveu dar uma divulgação. Está no site da CVM. Esse plano ele vai ser um plano bienal e essa primeira edição foi para 2023 e 2024. Então, eu convido a darem uma olhada lá no site da CVM, porque a gente está mantendo o site bastante atualizado em relação a questões de sustentabilidade e a gente conta com a visita. Oi, funciona. Bom dia, boa tarde, já não, bom dia ainda. É um prazer estar aqui. Quero muito agradecer o convite da Fenasbac, também do Banco Central. Uma alegria estar junto com o representante Silvio do Banco Central, Shelley da CVM. Bom, a gente já se conhece, está sempre juntas, né? E, bom, antes de começar a apresentar um pouquinho o que o Ministério da Fazenda tem feito sobre finanças sustentáveis, preciso colocar a minha admiração ao trabalho tanto do Banco Central quanto da CVM nesse tema e dizer que a gente tem atuado muito em conjunto, alinhadamente, para desenvolver os melhores instrumentos para uma transição justa, uma transformação ecológica, rumo ao desenvolvimento inclusivo e sustentável. Eu sou pesquisadora, sou professora de economia na Universidade Federal do ABC. Estou no Ministério da Fazenda como subsecretária de Desenvolvimento Sustentável desde janeiro e logo que cheguei recebi essa missão de desenvolver, junto a colegas da instituição, o plano de transformação ecológica. Daqui a pouco eu posso detalhá-lo mais para não tomar muito espaço, mas o importante para essa discussão é que o plano tem o plano tem um eixo de finanças sustentáveis em que a gente desenvolve alguns instrumentos específicos, e aqui vou salientar os que estão mais avançados em fase de entrega ou até que já foram entregues, como a emissão dos títulos soberanos sustentáveis por parte do Tesouro Nacional, a regulação do mercado de carbono, em que o Executivo apresentou um texto e no momento está na Câmara dos Deputados para discussão e esperamos aprovação até ainda esse mês, em novembro, e a formação, né, o desenvolvimento da taxonomia sustentável, que no momento, até amanhã, seu plano de ação está sob consulta pública, recebendo as contribuições para que, ao final de novembro, a gente anuncie o plano de ação definitivo para o seu desenvolvimento ao longo do ano que vem. Parar por aqui para a gente ter mais espaço para discussão. Obrigada. Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Fenasbac, especialmente o Rodrigo, o Paulo Stein, que estão aqui conduzindo essa iniciativa, o Lift Lab, que dá um impulso muito forte para a gente no Departamento de Crédito Rural. Quero deixar claro que a admiração é recíproca pelo trabalho que vocês fazem também, e a nossa parceria com o Ministério da Fazenda tem sido muito profícua nesse sentido da sustentabilidade. Muito bom, Cristina. Só deixar claro que no departamento onde eu trabalho no Banco Central, o Departamento de Crédito Rural, vou encurtar o nome aqui para ficar mais fácil, mas é um departamento muito verticalizado, porque nós normatizamos o crédito rural, fazemos a operação do SICOR, que é o sistema que registra as operações, e também fazemos a supervisão do crédito rural. E a supervisão do crédito rural no nosso departamento é voltada para a conduta, para a conformidade com as normas. Não é uma supervisão voltada para risco. Quem se ocupa de risco no banco, tanto da normatização quanto da supervisão, são outras unidades, tá? Então, no Departamento de Crédito Rural, a gente tem tido oportunidade, com apoio, com suporte da chefia, da diretoria, para desenvolver uma agenda voltada à conformidade com as normas ambientais. Tá? Então, acho que, por enquanto, está bem. Letícia, por favor.
Podemos ver que contamos aqui hoje com um time de peso para discutir um tema tão caro, né, que é a sustentabilidade para a sociedade brasileira, porque afeta a todos nós. A gente sabe que os impactos atuais e futuros, todo mundo está sentindo um calorão aí esses dias, né? Os impactos dessas mudanças climáticas, se não endereçados, por todos os setores de maneira geral, mas também pelo setor financeiro, ele pode ter consequências, trazer um cenário bastante adverso aí para o crescimento, para o desenvolvimento do país, mas isso é olhar o copo meio vazio, né? A falta de ação pode nos prejudicar e travar o desenvolvimento do país, mas também a ação, a atuação em prol da sustentabilidade, ela pode também favorecer, gerar oportunidades, junto vem os desafios também, e é para tratar um pouco dessas oportunidades que a gente tem esse momento aqui, um evento tão interessante como esse para discutir, né? Então, aqui hoje, só para como que a gente vai fazer, né? Eu penso de fazer um bate-papo. As pessoas que estão aqui já se conhecem, trabalham em conjunto, né? A gente tem uma atuação conjunta com o Ministério da Fazenda, com a CVM, né? A CVM, ontem, a Michelle estava, inclusive, num painel junto com o Banco Central, num evento no Rio de Janeiro. Então, a gente realmente tem essa possibilidade de fazer desse painel um debate, um bate-papo. Eu vou fazer primeiro uma pergunta direcionada a cada um dos nossos painelistas. Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou a Letícia, eu sou servidora pública há eu sou servidora pública desde o início de 2003, há um pouco mais, quase 21 anos. E do Banco Central desde 2006, pouco mais de 17 anos. Atualmente eu sou doutora em administração, administradora de formação pelo FMG. Atualmente, eu trabalho na gerência de sustentabilidade e relacionamento com investidores internacionais de portfólio do Banco Central. Então, primeiro eu vou fazer uma pergunta, vou começar pelo meu colega Silvio. Eu gostaria de perguntar, Silvio, como a regulação do crédito rural e a atuação do Banco Central nessa área podem contribuir para promover investimentos mais sustentáveis e apoiar a transição para uma economia de baixo carbono. Muito obrigado, Letícia. Então, assim, em primeiro lugar, o que eu queria dizer é que essa transição para uma economia de baixo carbono é algo que não é dependente só de um regulador, ou de um governo, ou de um Estado. É uma transformação que depende da sociedade. Então, se nós não tivermos educação, conscientização, compartilhamento de experiências, isso não vai levar a nada. Acho que a Elvira, na brilhante apresentação que ela fez de manhã, falou sobre a questão geracional, né? Então, isso é algo importante, mas ainda assim, eu vejo que a gente tem que ganhar massa crítica nesse sentido, tá? Então, em termos de agenda, né, de regulação, né, o nosso esforço tem sido bem grande nesse sentido, Letícia. E outra coisa que eu queria deixar bem claro, né, no crédito rural, o Banco Central funciona como segunda linha de defesa. A primeira linha de defesa quanto ao cumprimento da conformidade das operações de crédito rural está nas mãos das instituições financeiras. Então, o Banco Central entra como um ator fazendo uma segunda linha de defesa nisso daí, né? Então, no campo do crédito rural, o que a gente teve? Né? Com o advento da agenda, com o pilar sustentabilidade da agenda estratégica do BC, a BC-RESH, né? Nós tivemos a publicação de algumas resoluções na área de responsabilidade social, ambiental e climática, a área da Kathleen, também tivemos na área de gestão de riscos, né? E na área mais específica do crédito rural, em 2021, a gente teve a resolução BCB 140, que agora foi atualizada pela resolução CMNE, resolução do Conselho Monetário Nacional 5081. Né? Então, essas resoluções já previam, por exemplo, alguns impedimentos para a contratação de crédito. Então, os primeiros que nós implementamos, assim como controle no momento da contratação da operação, ou seja, a instituição financeira envia para o Banco Central os dados de uma operação que está sendo proposta por um mutuário lá na agência. Nós recebemos esses dados e nós fazemos mais de 1.500 verificações naquele momento e devolvemos essa resposta em menos de 0,2 segundos. Então, estou dizendo que isso
né? É um sistema automatizado que permite a gente fazer um controle muito bom no momento da contratação. Então, por exemplo, desde que a gente implementou essas verificações, nós tivemos o impedimento de mais de 800 operações de crédito em terras indígenas ou quilombolas, que correspondem aí a pelo menos 125 milhões de reais que iam ser concedidos para operações nessas regiões. Aí alguém pode perguntar assim, falou assim, ué, mas e antes do sistema, né? O que acontecia? Bom, provavelmente havia alguma deficiência de controle, né, que isso não era verificado. Então, com a segunda linha de defesa, ficou muito mais fácil da gente barrar essas operações. E aí alguém também pode perguntar, mas só 800? Sim, porque até o momento em que essas operações não havia essa verificação automatizada e em grande escala de tudo que entra ali, tinha coisa que assim, os concedentes do crédito mandavam a operação, não tinha verificação, a operação passava, os tomadores de crédito continuavam propondo. E uma vez que seja implementado, que foi implementado o controle, a tendência, e nós observamos isso, é que houve um decréscimo vertiginoso das tentativas de contratação nessas áreas indígenas ou quilombolas. Tá? Outra coisa que veio com a resolução BCB 140 foi o impedimento que foi consolidado pela resolução BCB 140, foi o impedimento de contratação de crédito para imóveis no bioma Amazônia que tenham algum embargo do IBAMA. Então, isso aí também, nós fizemos uma operação de varredura, né, e foram identificadas mais de e assim, isso foi amostral, tá? Mais de 1.500 operações, a gente foi reduzindo isso para 800, interpelamos as instituições financeiras, houve várias operações que foram canceladas, então foram mais de 145 milhões de operações que foram liquidadas, ou seja, que não deveriam ter sido contratadas, né? E que essa ação de supervisão, de monitoramento do Departamento de Crédito Rural do Banco Central levaram à liquidação dessa operação, com todas as consequências que isso tem, porque aí o tomador é obrigado a restituir o IOF da operação imediatamente, vai pagar uma taxa de juros mais alta, então isso aí tem um custo considerável para o tomador no momento, tem um custo alto também para a instituição financeira, porque né, ela é substituta tributária, então ela cobra aquele IOF, depois tem que se virar para receber esse IOF do mutuário. Então, isso também passa a ter um efeito inibitório sobre as operações no mercado. Né? E agora a gente evoluiu para essa resolução 5081, e aqui eu quero enfatizar também a parceria com outros órgãos, né? Tanto o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? O MDA, e o Ministério do Meio Ambiente, que o que a gente que trouxe de novidade isso daí? Primeiro, agora em todos os biomas, todos os biomas brasileiros, se houver um embargo na propriedade, a operação não pode ser concedida. Antes isso era limitado ao bioma Amazônia, agora vão ser todos os biomas. Isso vai dar um impacto muito grande aí na contratação. Outra coisa é que a gente está usando o CAR o Cadastro Ambiental Rural, como os limites do imóvel. Isso a gente não tinha antes, e isso permite uma automatização da verificação no momento da contratação. Então, com isso daí, a gente vai conseguir restringir ainda mais as contratações indevidas. Assim, eu também quero dizer que nós não somos tão otimistas a ponto de achar que não existem jeitos de burlar. Então, a gente já observou aí que em alguns algum desses cadastros, né, em que houve um embargo e imediatamente o produtor foi lá e desmembrou o CAR. Então, ele pega crédito naquele pedacinho do CAR onde ele não tem o embargo e aquele pedaço que está embargado, ele não mexe com recurso público, com recurso de crédito rural. Né? Outra coisa importante é que nós estamos impedindo a contratação de CAR que estiverem suspensos. Isso tem um impacto muito grande, porque
o que acontece? Às vezes, o produtor ele tem lá um CAR e o órgão ambiental faz algumas demandas, notifica esse produtor para responder. Enquanto esse produtor não responde, o CAR fica suspenso. Então, quando a gente impede o crédito para o CAR suspenso, o que acontece? Esse produtor tem que se mexer para tirar a suspensão do CAR. Então, ele passa a atender a notificação do órgão ambiental. Então, isso gera também um impacto muito positivo na questão do meio ambiente, porque tem toda a questão de área de preservação permanente, de reserva legal. Então, isso aí são reflexos, né, do que a regulação está fazendo nesse sentido, né? E, assim, até deveria ter falado o que eu vou falar agora um pouquinho antes, porque a atuação regulatória do banco e dos parceiros que a gente tem são 3 pilares, né? Então, esse pilar da conformidade, que é a verificação da conformidade com os normativos, a questão de incentivos, que é algo que já entrou agora, né, com a resolução 5102, que concede uma taxa de juro facilitada em algumas situações, e outra questão que é muito cara, que nós prezamos muito no Banco Central, que é a questão da transparência. Tá? Então, nós desenvolvemos um sisteminha que chama Consultas e Autorizações do Crédito Rural, que permite que eu, tomador de crédito, compartilhe os dados das minhas operações com quem eu quiser do mercado. Pode ser uma pessoa física, uma jurídica, uma fintech, uma outra instituição financeira. E tudo isso eu defino se eu quero dar um acesso detalhado, um acesso resumido, e permite que essa disseminação da informação pelo mercado gere competição e gere uma possível vantagem para quem tem operações mais sustentáveis ou que tragam algum benefício do ponto de vista ambiental ou social, né? Então, eu acho que, por enquanto, eu vou parando por aqui e aí depois a gente avança um pouquinho mais. Obrigado. Silvia, obrigada por dar essa visão geral, né, da atuação do Banco Central com relação ao tema de crédito rural. A gente vê que é muito relevante essa atuação no sentido de direcionar o crédito para quem realmente vai plantar, para quem vai produzir, quem vai cuidar das florestas que precisam ser protegidas para que a gente não tenha ainda mais mudanças climáticas, né? Da mesma forma, eu peço a Michele, né, que se puder falar um pouco mais desse um dos pilares, né, que o Silvio falou da transparência, como que o papel da CVM na promoção dessa transparência e divulgação de informações ambientais, em iniciativas ambientais, sociais, climáticas, né, em relação às iniciativas de baixo carbono, se você puder falar um pouco mais. Tá bom, obrigada, Letícia. É, a CVM, a gente, falando em transição ecológica, transição verde, a gente entende que é cara, a gente tem uma urgência, né, de que essa transição ocorra, e recursos públicos não são suficientes, então a gente precisa realmente atrair o capital privado. E lá na CVM a gente identifica que o mercado de capitais tem condição de estar na liderança da evolução das finanças sustentáveis. A gente sabe também, existem estudos já que mostram que se a gente considerar eh, eh, ativos sob gestão do mundo inteiro, a gente vê que existem recursos suficientes, de sobra. Estudos mostram que se a gente conseguir alocar 1% desses recursos para as questões socioambientais, a gente já conseguiria fazer essa transição no mundo inteiro. Então, aí a pergunta fica, né, qual é então o problema, né? Por que o dinheiro não está vindo? E a gente identifica duas coisas assim principais. Uma é realmente a cultura de investimento, a cultura do investidor. Então, a gente precisa engajar o investidor nessa questão, na questão da necessidade de se acompanhar e de se promover essa transição, da atenção que a gente tem que dar para as questões socioambientais. Já tem investidores que já estão identificando o impacto financeiro de questões socioambientais, de mudança climática, e
E aí a gente tem intenção de, na parte que se refere à orientação de investidor, trabalhar nisso. A gente já vem fazendo um trabalho nesse sentido. Por outro lado, a gente vê também uma barreira que aqueles investidores que já estão engajados encontram a barreira que é a questão informacional. A falta de informação consistente, falta de informação regular, falta de informação padronizada, que vai viabilizar o investidor fazer a comparação entre os investimentos para decidir qual investimento ele quer participar. Tem também a questão da taxonomia, que está sendo desenvolvida. Isso aí é fundamental, por isso que a gente está bastante envolvido no que a gente pode contribuir, a gente está lá, porque também vai fazer parte dessa composição que a gente precisa para que a informação seja ampla, transparente e que o investidor, então, possa tomar suas decisões de forma fundamentada. Assim, mais objetivamente, a CVM vem fazendo, então, uma ampla reforma, uma ampla revisão dos nossos regulamentos. Desde 2017, entre 2017 e 2023, a gente já revisou as instruções, que agora está sob forma de resolução, de emissores, por exemplo, e ofertas públicas, fundos, securitizadoras, e agora, mais recentemente, a gente endossou as normas do ISSB. Isso tudo fazendo de uma forma, com a participação da sociedade também. A gente tem procurado fazer essas revisões com apresentação de minutas, e aí a gente coloca essas minutas em audiência pública e recebe os posicionamentos, as opiniões, avalia, e aí sim a gente edita as resoluções. Isso tem sido bastante produtivo, porque aí as resoluções têm saído e têm sido bem recebidas pelo mercado em geral. O formulário de referência, por exemplo, foi muito bem recebido. E aí agora, o que a gente faz? Agora a gente está numa fase que é realmente a fase de adaptação, de coleta das informações que as empresas estão fornecendo por meio do formulário de referência, para a gente verificar ali o que está adequado, o que não está, o que está servindo, como está servindo para o investidor ou não, para a gente, assim, começar a estabelecer as boas práticas. Inclusive, no plano de ação que eu mencionei, a gente está com a previsão de já em 2024 saiu com um ofício circular de orientação sobre como responder, como preencher esses itens do formulário de referência de uma forma mais precisa. Acho que por aí. Por aí. Obrigada, Michele. Realmente, ouvindo você falar e antes o Silvio, né, a gente percebe a importância da transparência na divulgação dessas informações para atrair os investimentos que podem favorecer essa transição sustentável no setor financeiro, né, e até para evitar as práticas de greenwashing que são tão prejudiciais assim para a atração desses investimentos, né? Então, a gente vê isso e também, e a próxima pergunta que eu vou fazer vai ser para a Cristina, e aí eu vou deixar o gancho para ela, porque a gente percebe como é importante a atuação conjunta, né, entre os órgãos reguladores, os órgãos de governo, né, o Ministério da Fazenda, para realmente viabilizar, por exemplo, a taxonomia que a Michele citou, né, que é uma coisa essencial aí para que a gente tenha um aumento na emissão de títulos verdes vinculados à sustentabilidade.
e que promova cada vez mais essa transição para uma economia de baixo carbono, né? E então agora, da mesma forma, eu faço uma pergunta à Cristina para que fale um pouco mais sobre como o Ministério da Fazenda tem atuado para estimular a adoção de práticas sustentáveis e a redução de emissões de carbono no setor econômico. Quais seriam as principais estratégias em andamento? Divide com a gente, por favor. Muito obrigada, Letícia. Você foi falando e eu ouvindo os colegas dessa sessão. E aí eu lembrei que a última vez que a gente se encontrou, a gente tirou uma foto com a Isabela e o, e o Yunus, que é Prêmio Nobel da Paz. E aí eu pensei que assim, essa transição para uma economia de baixo carbono, que na Fazenda chamamos de transformação ecológica, ela tem um objetivo também último de desenvolvimento relacionado à paz, né? A mudança definitiva. Por que chamamos de transformação? Porque esperamos que o Brasil e o mundo, porque esse movimento não é isolado da nossa parte, obviamente, vivam um novo paradigma tecnológico, produtivo, financeiro e cultural, em que a sustentabilidade esteja no centro. Isso é uma mudança ímpar, é uma mudança que acompanha, obviamente, as novas tecnologias que a gente observa, né? Não dá nem mais para chamar de nova, desde a crise de 2008, o paradigma, a indústria 4.0, a possibilidade de produção com bases energéticas renováveis, né? Num momento em que a geopolítica esquenta, por causa das disputas também tecnológicas, justamente com base nesse paradigma, e que a gente ainda enfrenta grandes problemas sociais mundialmente e no Brasil. Então, todos esses movimentos podem apontar para diferentes direções. E eu acho que aí, trazendo o que você trouxe na sua fala, o alinhamento, o diálogo e a ação conjugada para que essa transformação se dê no sentido da inclusão e da sustentabilidade é fundamental. Foi a mesma coisa que o Silvio falou, é uma transformação que envolve toda a sociedade. Ela é nacional e internacional. E ela vai requerer formas de fazer diferentes, inclusive do ponto de vista das finanças. Então, todos esses requisitos de transparência, por exemplo, trazidos aqui, esse esforço, né, da CVM de contribuir nesse sentido para orientar os investimentos cada vez mais para essa direção que, enquanto sociedade, escolhemos, é fundamental. Então, o Ministério da Fazenda percebe esse movimento e elabora um plano que eu chamo, infelizmente, a palavra certa para ele seria framework, seria mais um framework, em que a Fazenda participa com os instrumentos financeiros, regulatórios, fiscais, tributários, até de administração, monitoramento e fiscalização, que contribuem para diversos programas e planos. E aí, para definir, né, separar, né, e poder trabalhar, operacionalizar esses instrumentos, a gente olhou para todo esse programa de transformação e dividiu em 6 eixos, sendo 5 deles correspondentes aos setores que emitem gás carbono, né? Agora eu estou tentando fazer um arco para voltar a responder a sua pergunta. Então, por exemplo, o uso do solo, a gente para ter medidas de descarbonização relativas ao uso do solo, desmatamento, a gente tem um eixo de bioeconomia, um eixo de economia circular para resíduos e assim por diante. Mas tem uma bola separada no nosso diagrama da transformação ecológica, que vocês já devem ter visto, exclusivamente para finanças sustentáveis, porque ainda que seja transversal, merecia um destaque justamente para a gente conseguir fazer esse trabalho de alinhamento. E dentro do eixo de finanças, eu falei um pouquinho no início da minha fala, alguns carros-chefes são a regulação do mercado de carbono. Então, esse eu posso dar agora eu vou dar um pouquinho de detalhe em relação a eles. A regulação se deu ao longo dos primeiros meses desse ano. Quando o governo começou, já havia mais de 3 projetos de lei em tramitação no Legislativo, já tinha acontecido o PMR, os estudos, né, para o planejamento de implementação do mercado regulado aqui, e com base nessas fontes,
nas melhores práticas internacionais, um grupo interministerial com 10 ministérios e a AGU elaborou um texto, mas todo esse processo de elaboração do texto foi extremamente dialogado com agentes privados, não governamentais. Houve até uma exposição no Conselhão, e aqui volta essa importância também da nova forma e a forma correta de se fazer política pública, que é com transparência e participação, né? E para obter, claro, a assertividade e a eficiência. Então, chegamos num texto que é considerado maduro, né? Que é o mais consensuado possível e que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Meio Ambiente do Senado em caráter terminativo e agora está em tramitação na Câmara dos Deputados, sob relatoria do deputado Aliel Machado, se não me engano, seu sobrenome. Em sequência, a gente trabalha na taxonomia. A taxonomia é um esforço ainda mais interinstitucional. São mais de 20 ministérios, 4 reguladores do Sistema Financeiro Nacional, então o Banco Central, a CVM, Previc, SUSEP e também o BNDES, né? E para gestar esse grupo, a gente contou muito com o apoio do Banco Central e da CVM, que já vinha participando de um projeto anterior de finanças brasileiras sustentáveis, com a GIZ, né, a cooperação alemã, que faz o apoio técnico a esse processo nosso de taxonomia. E também conseguimos um resultado muito interessante, que é o plano de ação que está em consulta pública, e esse plano ele estabelece 3 objetivos estratégicos, um deles é de combate a greenwashing, né, e ter um fluxo de informações financeiras transparente, eficiente, padronizado. Os outros 2 são os compromissos com o desenvolvimento e com o adensamento tecnológico, como a gente chama. E tem 7 objetivos ambientais e 4 sociais, bastante dialogadas e interoperáveis com outras taxonomias, com os objetivos ambientais e climáticos de outras taxonomias. E no caso dos objetivos sociais, que é uma contribuição nossa para o debate internacional de taxonomia, a gente não pôde se furtar a também, através desse instrumento, procurar esse caminho de combate às desigualdades sociais que no Brasil ainda, infelizmente, são muito grandes. Então, tenho lá os 11 objetivos e um cronograma de implementação que prevê que, ao final do ano que vem, a taxonomia esteja pronta para que, depois de um ano de período aí de transição, a gente tenha a implementação mandatória em 26. Além disso, aqui o Silvio já trouxe, tem a política agrícola, em que, né, dentro da SPE também temos uma subsecretaria cuidando disso, especialmente do Plano Safra, que vem olhando para o crédito rural cada vez com maior atenção à questão da sustentabilidade. A ministra Marina falou que esse ano foi o Plano Safra 1.0, né? E depois, enfim, o 2.0, 3.0, estava vendo o Jonatas aqui, que também é do MAPA, não sei onde foi parar agora, e também participou muito desse processo. E se espera que seja cada vez mais sustentável e coerente com essa visão de futuro que a gente busca. E aí, só para não me alongar mais, assim, essa visão também ela não pode ser, usar essa palavra, de cima. Ela tem que ter um olhar do território, dos biomas, das nossas diferentes florestas e dos povos que as ocupam. E essa relação entre o território e a forma de se fazer política, ela precisa ser cada vez mais estreitada, né? Então, mais um desafio para a gente, bem honestamente colocando, mas que no Ministério da Fazenda estamos muito preocupados, e é por isso que a transformação ecológica entra agora numa fase de muito diálogo. Ela não chegou pronta. Muitos perguntam, mas cadê o documento com 100 páginas sobre a transformação ecológica? Ele não tem, porque ele está sendo formado. E os instrumentos que estão incluídos na transformação ecológica, alguns eram urgentes e já foram até entregues, como são
dos títulos soberanos sustentáveis ou a regulação no mercado de carbono, a proposição do texto, né? Então, eu espero que, ao final de 4 anos, a gente olhe para trás e consiga falar, isso foi o plano de transformação ecológica e que foi ganhando corpo e massa crítica ao longo desse período. Não podia nascer pronto, seria incoerente até do próprio ponto de vista de construção da política, mas que tem o desafio de ter que ter respostas necessárias, algumas delas que estão há muito tempo sendo esperadas, o mais rápido possível. Obrigada, Cristina. Como a gente vê também, os desafios para essa agenda, para essa transição sustentável do setor financeiro são muito grandes. Eu estou olhando aqui para a Elvira, a Cristina citou um deles, que são as desigualdades sociais, né? Não só entre os países, mas dentro do nosso próprio país, o Brasil. Então, é um problema muito profundo, a gente precisa direcionar, realmente parar para pensar soluções para endereçar essas questões e a transição sustentável para uma economia de baixo carbono não tem como ignorar assuntos como esses, né? Os desafios são muito grandes. Tem um ditado que fala assim: se você quer se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, às vezes, o desenvolvimento dessas políticas pode demorar mais do que a gente gostaria, mais do que qualquer um de nós gostaríamos. Mas essa participação é imprescindível, é necessária para que se haja legitimidade, né? Para que, ao final, não é determinar algo para um bioma ou para um povo, né? Mas que ele se sinta representado nessa política, para que que a gente consiga fazer uma transição verdadeira e sustentável, né? E sustentável. Então, nesse sentido da atuação conjunta, né, a gente tem muitos desafios também, e a gente também vislumbra algumas oportunidades. Eu queria pedir, já que a Cristina falou por último, né, para comentar como é esse trabalho conjunto com os órgãos reguladores, como a gente está buscando garantir a coerência, né, entre as políticas financeiras e regulatórias em relação aos objetivos de uma economia de baixo carbono. E aí, na sequência, se o Silvio e a Michele quiserem complementar, por favor. Tá bom, eu vou tentar ser mais breve dessa vez, mas como eu tinha já dito, assim, em específico a partir dos instrumentos, na taxonomia a gente tem uma relação direta, né, no grupo de trabalho, mas eu sempre vejo a orientação, né, dos instrumentos que estão sendo desenvolvidos no Banco Central, por exemplo, na CVM, na Previc e na SUSEP, muito alinhada. Então, a gente, quando começou a transformação ecológica, convidou os reguladores para uma oficina, algumas pessoas que estão aqui até participaram, e a gente perguntou, né, quais são iniciativas que vocês estão fazendo, né, nesse espírito, apresentou o espírito da transformação ecológica, e desde então temos tentado trabalhar conjuntamente, de modo que alguns resultados práticos já vêm acontecendo, como o anúncio, né, eu já nem sei, eu vou passar tão rápido, se foi ainda essa semana, né? Ou foi semana passada? Foi semana passada. Semana passada, o tempo é uma loucura aqui, né, da CVM junto ao presidente da CVM junto ao ministro, é só mais um exemplo de momentos em que esse diálogo se materializa, né? Também no lançamento da taxonomia estavam na mesma mesa representantes desses órgãos reguladores e vários representantes da sociedade. Foi um evento muito bonito que nos deu muita esperança, né, justamente dessa possibilidade de construir juntos. E eu espero que a gente ainda desenvolva novos instrumentos. Sei que o Banco Central sempre teve, né? O Banco Central brasileiro tem muita experiência e vanguarda nessa área internacionalmente. A gente tem aprendido bastante e espera continuar colaborando nesse sentido. A SUSEP também vem com uma carteira interessante de seguridade relacionada ao tema da sustentabilidade e assim por diante. Cristina, você pode falar à vontade, tá? A gente
Todo mundo quer te ouvir, a gente também. Eu acrescentaria que essa questão da coerência, do alinhamento, e da coparticipação, ela não está acontecendo só internamente, não é só no Brasil, não. A gente tem participado, o Banco Central também, né, de organizações internacionais, de eventos internacionais, porque a gente sabe que precisa estar tudo muito bem alinhado com o resto do mundo, né? Porque a gente está falando de mundo, a gente está falando de recursos do mundo, a gente está falando de humanidade. Hoje, por exemplo, o trabalho vem sendo muito bem feito aqui no Brasil. A gente vê que a gente realmente está acompanhando, com algumas coisas, um passo atrás, mas a gente está alinhado, muito bem alinhado com o resto do mundo. Ontem, por exemplo, o presidente mandou para a gente um relatório que está saindo da OCDE, ele está num evento lá em Portugal, e esse relatório vem com orientações em relação ao reporte de informações, são orientações direcionadas aos reguladores. E aí, das orientações que estão dispostas ali, a gente está cobrindo quase que 100% já, né? Então, isso é a importância do trabalho em conjunto e não só concentrado no âmbito nacional. E no âmbito nacional, eu esqueci de falar do LAB, né? Eu ia É falar a mesma importante coisa. falar do LAB. O LAB é o Laboratório de Inovações. Ele foi criado em 2017 pela CVM, OCDE, e depois entrou a GIS, e somos 4. O BID, não podia esquecer. E aí lá é um fórum multissetorial, tem a participação tem a participação das autarquias, tem participação do setor privado. A gente lá tem a oportunidade de estar em contato com as mentes mais brilhantes em finanças sustentáveis e em inovação. E isso, assim, de lá a gente está colhendo frutos que estão servindo assim para uma floresta, né? Nem para uma árvore. Esse é um trabalho que merece assim, destaque. E é uma coisa totalmente cooperativa. Quem está lá não está recebendo, né? Eu ia fazer a mesma lembrança do Lab e seus diversos grupos de trabalho, que sempre à frente do tempo trazem documentos que embasam decisões e políticas, e também de uma iniciativa que é da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério, que é o Fórum, agora acho que é um Fórum Permanente de Diálogo com o Mercado Financeiro, Mercado de Capitais, em que há aí, sei lá, acho mais de 20 grupos de trabalho em que participam representantes do setor financeiro, privado ou público, e nós coordenamos um grupo deles, que é o 11 de Instrumentos Financeiros ESG, e lá também mais um fórum de diálogo, dessa aproximação necessária sobre esses instrumentos de finanças sustentáveis. Bom, pessoal, em termos de cooperação, assim, né, vou frisar realmente que o Lab é um fórum onde acontece muita coisa boa, muita coisa interessante da gente acompanhar. Agora, vou aproveitar a pergunta da Letícia, né? E tem bastante coisa para falar, mas eu vou focar em alguma questão das oportunidades, tá? Então, a primeira oportunidade que eu vejo, e eu quero aqui chamar a atenção para o trabalho que a Fenasbac vem fazendo no Lift Lab, que é a questão da inovação. Sem inovação, a gente não avança. Então, nós estamos num momento muito particular, muito favorável, com toda essa oportunidade de digitalização, tokenização de ativos, e o Lift Lab tem desempenhado aí um papel muito importante em trazer iniciativas para o ambiente do regulador, para o regulador tomar conhecimento, porque o regulador não inova, o regulador a gente vai atrás, né? E então essa parte de inovação é muito relevante para a questão aí das oportunidades que a gente tem agora. Outra coisa que eu quero deixar claro ainda na questão da redução das desigualdades, né, que eu acho muito relevante, né, é a questão de favorecer as populações locais. Sem favorecer a população local,
não tem avanço. E terceiro item, a questão da transparência, né? O DEROP, o Banco Central acredita muito na questão da transparência. Então, a gente desenvolve ferramentas para acesso à informação, para compartilhamento de dados, né? E isso, estamos ampliando o nosso Open Finance, esse módulo de consultas e autorizações do crédito rural, a gente vai ampliar isso aí para incluir mais informação, para incluir informação de mercado de capitais, emissão de CPRs e outros títulos do agronegócio, e informações ambientais que a gente vai obter junto com o IBAMA. Então, na hora que você entrar ali nas consultas, você vai ter um mapinha ambiental a respeito daquele produtor, isso tudo público e gratuito. E também a gente quer trazer os dados que estão, por exemplo, quem aqui talvez já tenha ouvido falar no Registrato, que é um sistema que a pessoa vai lá e consulta os relacionamentos bancários, né? E as operações que ele tem com o sistema financeiro. Então, a gente quer trazer tudo isso para dentro de uma única interface. Então, na hora que você consulta ou você compartilha os seus dados, está tudo ali. Então, você tem uma noção do risco daquele cliente, né, da confiabilidade daquele cliente. Então, isso aí é muito útil. E, por último, né, só para citar, a questão de incentivos. Né? Então, o Banco Central vem trabalhando junto com o Ministério da Fazenda, com mapa na definição de incentivos. Já veio alguma coisa, que seria o Plano Safra 1.0, e a nossa expectativa é que a gente consiga avançar e vir para um Plano Safra 2.0, onde o principal direcionador, a principal guia, não seja o bastão para eu dizer o que o cara pode e o que ele não pode fazer, mas sim um incentivo para ele fazer uma coisa bacana. Era isso. Eu queria acrescentar só uma coisinha, que assim, a gente falou muito em cooperação, trabalho conjunto, e uma coisa que também é muito importante são esse tipo de evento aqui. A gente ter a oportunidade de falar, de mostrar a visão do regulador, de mostrar a visão, de falar um pouco das ações, de descrever como é o processo, porque a gente fica muito na nossa caixinha e não tem a oportunidade de divulgar como que tudo está acontecendo. E aí quero agradecer a FENASBAC por ter dado essa oportunidade para a gente e realmente destacar isso, que esse tipo de evento tem um valor assim imensurável. Posso ver que a gente está avançando em muitas diversas frentes em prol de um desenvolvimento mais sustentável, né? E com o apoio de um sistema financeiro mais avançado, capaz de prover recursos para todos, né? Grandes, pequenos empreendedores, negócios de impacto que vão fazer a diferença para a vida, né? Da sociedade, do povo, prover esses recursos de maneira rápida, eficiente, em conformidade, né? Isso a gente dá um grande passo, um passo firme em direção à transição para uma economia de baixo carbono, para um desenvolvimento mais inclusivo, mais sustentável, mais regenerativo do nosso país. Eu não sei se vocês gostariam, a gente já encerrou o nosso tempo, mas se vocês quiserem fazer as suas considerações finais, talvez queiram fazer de maneira breve para a gente. Eu vou fazer assim bem rapidinho, 3 palavras, né? Como o presidente da CVM fala, o futuro é verde digital. Eu queria agradecer muito esse momento. Eu fiquei emocionada aqui e a gente vive uma hora da história única, né? A gente está vendo o cavalo da história passar, a gente precisa montar, selar, fazer aprendendo junto e sem muita chance de erro. E essa é a diferença. A gente não pode errar muito nesse processo, não. É difícil, né? Ninguém é perfeito, mas a gente já tem muito acúmulo para fazer certo e avançar, né, aproveitando essa oportunidade de maior consenso, de unificação, de união em torno de um fato consolidado e inescapável, que é a mudança climática e que vai comprometer a vida do planeta. Precisamos fazer algo agora.
Sem considerações finais? Já fiz na outra fala. Obrigado, Letícia. Eu gostaria de agradecer à FENASBAC pelo convite, aos nossos painelistas. Foi realmente uma honra moderar esse painel. Muito obrigada de coração. Espero vê-los aqui nos painéis e nas palestras de hoje à tarde. Muito obrigada, bom almoço. Até a próxima. Muito legal, muito bom. Todos nós estamos emocionados com essa conversa de vocês, viu? Nosso